Você sabia que obesos têm 55% de chance de se tornarem depressivos? E que pessoas já depressivas têm 58% de risco de se tornarem obesas? Não sabia? Bom, você sabia que tinha alguma relação com obesidade e depressão? Também não. Bom, eu sou a professora Luísa e eu tô aqui no Fisiologia para te explicar essa relação. Então acompanha meu vídeo aí em casa, que nos próximos episódios aí do vídeo você vai entender qual é a relação de obesidade com a depressão. Antes de eu explicar para vocês a relação de obesidade e depressão, eu trago para vocês um dado de um estudo super atual. Então tem um estudo que foi publicado esse ano em uma revista internacional. E os pesquisadores do estudo, eles se basearam em um banco de dados do Reino Unido que contém aproximadamente 550 mil pessoas cadastradas. Nesse banco de dados tem cadastro de um monte de fatores relacionados à saúde. Nesse caso, os pesquisadores eles se basearam no quê? Em 21 medidas antropométricas, por exemplo, peso, altura, massa gorda, percentual de gordura, massa magra, entre outros. E daí com essas medidas antropométricas, mais também uma pesquisa sobre a depressão nesses voluntários, nesses indivíduos, eles fizeram a parte de estatística desse estudo e eles identificaram o quê? Que os indivíduos que tinham uma maior quantidade de massa gorda, eles tinham um aumento no risco para depressão. E os indivíduos que tinham uma menor quantidade de massa gorda tinham um menor risco para desenvolver depressão. Ou seja, um estudo super atual mostrando pra gente que sim, tem relação obesidade e depressão. Agora, vamos entender qual é essa relação? Primeiro aí pra vocês então, o que é depressão e o que é obesidade? Obesidade, ela é uma desordem inflamatória. Por quê? Porque o tecido adiposo libera então fatores inflamatórios, aquelas famosas citocinas inflamatórias. Já a depressão, ela é uma desordem multifatorial, tá? E ela é mediada sim por fatores inflamatórios, ainda ela consegue ativar o sistema imunológico. E aí que a gente consegue entender que depressão e obesidade, elas podem estar relacionadas por conta dessa base inflamatória. E mais ainda, elas estão relacionadas por problemas sociais, problemas psicológicos, que também podem tornar esse indivíduo obeso um indivíduo depressivo. Agora, a partir dos próximos, eu vou explicar para vocês exatamente os fatores que levam a aumentar a chance do obeso se tornar depressivo, o depressivo se tornar obeso. Bom, o primeiro aspecto, então, que a gente pode colocar é o aspecto psicológico. Por quê? Porque é muito comum que esse indivíduo obeso, ele não se sinta satisfeito com o seu corpo ou que ele tenha uma baixa autoestima e mais, a sociedade, ela coloca um estigma com a obesidade. Então, isso tudo aumenta o risco para esse indivíduo obeso se tornar um indivíduo depressivo. O segundo aspecto é a alimentação. Quando a gente fala de alimentação, imagina um indivíduo que está depressivo. Ele procura por alimentos que tragam conforto. E aí que a gente vem com a ideia de comfort foods. Por quê? Porque existem alimentos que de fato reduzem estresse e diminuem os níveis de ansiedade. No entanto, esses alimentos, eles geralmente estão associados a grandes quantidades de lipídios e mais do tipo de gordura que a gente considera saturada e menos da gordura insaturada. O problema é que a gente já tem estudo que o aumento de níveis na alimentação de gordura saturada acaba aumentando o risco para depressão. E qual que é essa relação? A relação é que é o seguinte, um tipo de ácido graxo chamado palmitato, ele é um tipo presente em alimentos com gordura mais saturada. E esse palmitato, quando ele está presente na corrente sanguínea, no nosso corpo, a partir desse alimento que a gente ingeriu, ele impede a conexão lá no cérebro da leptina e também da insulina. Leptina é hormônio relacionado à saciedade e a insulina que é aquele hormônio que a gente libera quando tem altos índices de glicose no sangue. Então, quando ele impede essa conexão, ele pode ajudar a causar resistência, que a gente já vai falar sobre isso.
O terceiro aspecto é a desregulação no eixo HPA, que é aquele eixo hipotálamo, hipófise ou pituitária, adrenal. E essa consequência, o que isso traz pra gente, né? Uma alta liberação de glicocorticoides. E aí, como a gente já sabe, o cortisol está extremamente relacionado a estresse. E indivíduos que têm esse aumento de liberação, que pode ser no indivíduo que está obeso, tá? A liberação de cortisol em excesso, ela faz com que o lipídio que esteja alocado, né, em tecido adiposo no nosso corpo, ele seja mobilizado e existe ainda uma preferência para que esse lipídio seja estocado em região mais central. Por isso que é uma associação, né, que a gente fala de que o indivíduo que está muito estressado, ele tem a tendência a ter uma adiposidade na região central, que é essa região associada a vísceras ainda. E pior, isso aumenta o risco, né, para várias doenças. Ainda, o cortisol ele tem receptores em regiões encefálicas, o que pode estar ligado com a nossa labilidade emocional. Ainda, a presença de cortisol também, de maneira excessiva, ele diminui o tamanho da região do hipocampo e a formação de novos neurônios nessa região, que é a neurogênese. E detalhe, hipocampo é uma região associada à memória. Então, por isso que esses indivíduos que podem estar mais estressados têm perdas de memória com frequência. Mas, e por que isso acontece, né? Existe uma inativação ou o feedback que deveria acontecer com o aumento da liberação de cortisol, deveria ter então um feedback negativo nesse eixo HPA, ele não acontece. E mais, existe a liberação de um hormônio lá numa região chamada núcleo paraventricular, tá? E dessa região sai um hormônio que é o CRH e que vai estimular cada vez mais esse eixo HPA a ser toda vez estimulado e cada vez mais produzir os glicocorticoides. Quarto aspecto da associação de obesidade com a depressão. Esse quarto aspecto é a resistência ao hormônio leptina. A leptina ela é um hormônio liberado pelo tecido adiposo e quando ela é liberada, ela possui uma ação de aumento de saciedade, de aumento de gasto energético, tem efeito também antidepressivo. Como que é esse efeito? A leptina ela possui receptores no nosso sistema nervoso central, especialmente nas regiões centrais do cérebro e na região frontal. Quando a leptina é liberada, ela se conecta nos seus receptores e ela tem a capacidade de ativar os neurônios dopaminérgicos, que liberam dopamina. Então isso é positivo. No entanto, no indivíduo que está obeso, seja por uma associação com aquele palmitato que eu já falei para vocês, ou por fatores inflamatórios, esse receptor que deveria se conectar com a leptina, ele cria uma resistência. E a leptina agora não consegue mais se conectar nesse receptor, caracterizando a resistência à leptina. Quinto aspecto para vocês. Bom, o outro aspecto é a resistência à insulina. Se eu falei da resistência à leptina, tem que falar da resistência à insulina. A insulina é um hormônio liberado lá pelas células beta-pancreáticas. E a insulina, ela permite o quê? Ela permite, primeiro, ela se conecta numa célula e aí sim ela permite com que exista a translocação ou, né, a colocação de um transportador de glicose para que daí então a glicose que está no sangue possa entrar dentro da célula. Esse transportador é chamado de GLUT4, que é o mais comum, mas a gente chama de GLUT, que são todos os transportadores. Mas então a insulina permite essa translocação desse transportador de glicose. No caso do indivíduo obeso, começa-se a acontecer uma resistência a essa conexão com a insulina. E aí não consegue ter a entrada, né, de forma mais adequada e em grandes quantidades de glicose para dentro das células. Agora, como sexto aspecto, nós temos as alterações nos níveis de adiponectina e resistina. Esses dois tipos de hormônios, os dois são liberados também pelo tecido adiposo, igual lá na leptina. Os estudos ainda são um pouco conflitantes em relação a valores, tá? Igual na leptina, que eu não falei,
mas os estudos ainda conflitam um pouco em qual é a quantidade presente aí nos indivíduos obesos e nos indivíduos depressivos. Mas a gente sabe que a adiponectina, ela tem uma característica de sinalizar para a insulina, e aí ela consegue permitir com que os adipócitos captem mais glicose para dentro deles. Já no caso da resistina, ele é um hormônio liberado também pelo tecido adiposo e é liberado quando existe uma resistência à insulina. Portanto, eles dizem que a adiponectina, né, a maior parte dos estudos, dizem que a adiponectina tem quantidades menores no indivíduo obeso e a resistina tem uma quantidade mais alta no indivíduo obeso. Sétimo aspecto da associação entre depressão e obesidade. Então, para a gente finalizar esses aspectos, nós temos as reações inflamatórias. No indivíduo obeso, existe então uma liberação desses fatores inflamatórios, especialmente liberação do TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, e da interleucina 1 beta. Então, esses fatores são liberados por conta de uma ativação imunológica que acontece. Então, sim, o indivíduo obeso tem uma liberação de fatores inflamatórios, junto ele tem uma ativação do sistema imunológico. E aí, essa inflamação, ela pode chegar até mesmo a nível neurológico. E quando ela chega a nível neurológico, ela pode interferir na atividade neural do hipocampo, que é exatamente aquela região que eu falei para vocês. Então, por isso que os fatores inflamatórios podem interferir com resistência à leptina, resistência à insulina, e mais um monte de coisa, né, como diminuição aí dessa região, interferir na neurogênese e mais um monte de coisa. Outro tipo de fator inflamatório também encontrado nos obesos e nos depressivos é a proteína C reativa. Bom, como um resumo de todo esse vídeo, de todos esses fatores que eu mostrei pra vocês, eu fiz uma imagem, um desenho, que vocês já devem estar vendo aí. E nesse desenho eu coloquei uma relação da obesidade levando à depressão, tá? Então vocês podem ver que eu dividi no lado azul aí a desregulação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que apresenta aí então um aumento de glicocorticoides, um aumento na quantidade de insulina, resistência à insulina leptina e também os níveis alterados de tanto adiponectina quanto resistina. Do lado direito, eu coloquei em vermelho o estado inflamatório, que tem liberação das citocinas inflamatórias e a liberação da proteína C reativa, que é essa PCR. Toda essa situação leva a uma desregulação de humor e a depressão. Então, para fazer esse vídeo para vocês, eu fiz um bom estudo, tá? Eu juntei um monte de artigo científico, não foi só um, mas eu deixo aí depois para vocês as referências desses estudos, caso alguém tenha interesse de estudar mais sobre a associação de obesidade e depressão. Lembrando que a gente precisa de muito mais estudos, a gente precisa entender melhor alguns mecanismos, mas isso nos dá um bom fundamento para entender o que acontece aí com os nossos indivíduos e que nem sempre todo mundo vai responder da mesma maneira para um único tipo de tratamento. Então a gente precisa pensar muito bem em quais são os fatores que estão levando esse indivíduo a se tornar depressivo ou obeso, poder então atuar de maneira mais correta. Então fica aí a minha dica para os profissionais que atuam nessa área. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu espero que vocês compartilhem, comentem, ou não gostou, comenta também, deixa aí no comentário para eu saber o que eu preciso melhorar. Se você tem dúvida aí em casa, coloca a dúvida aí nos comentários que eu respondo depois. Tenho o maior prazer de conversar sobre esses assuntos, discutir a fisiologia, que é algo tão lindo. Então até o próximo vídeo, vejo vocês na próxima.